Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Não julguem, e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo modo com o que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida que vocês medirem. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção na trave que está no seu próprio olho? Ou como você se atreve a dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho. Aí então você enxergará bem para tirar o cisco do seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deus nos julga com a mesma medida que usamos para os outros. O rigor do nosso julgamento sobre o nosso próximo mostra que desconhecemos a nossa própria fragilidade e a nossa condição de pecadores diante de Deus. Jesus, no Evangelho de hoje, nos alerta para uma coisa que nós fazemos muito: o julgamento e a falsa acusação. Veja bem, como nós falamos de julgamento das pessoas. Veja bem como nós assemelhamos o julgamento das pessoas. Alguma pessoa vai lá e faz algo de errado que não agradou você. Aí agora você vira a cara com aquela pessoa. O problema em si, o julgamento em si, não está em você virar a cara com a pessoa. Isso daí é um problema, obviamente. Jesus manda nós fazermos as pazes. Mas a pauta do Evangelho não está nisso. Jesus quer falar no que acontece depois disso. Você começa a acusar a pessoa, e esse é o segundo passo após um ressentimento. Padre Léo falou isso no livro dele. Você começa a acusar a pessoa de coisas que muitas das vezes ela não fez. Você começa a fazer acusações da pessoa de coisas que muitas das vezes ela nem sabe que ela fez aquilo. E aí a gente começa falando, não, que aquela pessoa é um hipócrita, que aquela pessoa fala uma coisa e faz outra, que aquela pessoa não sei o quê, que aquela pessoa é isso, que aquela pessoa é aquilo. E a gente acaba se esquecendo do nosso. Muitas das vezes nós fazemos aqueles tipos de coisas e falamos daquela pessoa. Isso é a falsa acusação. Isso é a pauta que Jesus quer nos falar no Evangelho de hoje. E precisamos estar de olho antes de falar sobre o nosso irmão, para que quando nós falaremos dele aquilo que nós sabemos dele. O padre esses dias não, já tem um tempo já, mas isso daí fica gravado, né? Ele falou uma vez pra gente assim: veja bem, quando você morrer, se você você tá lá na sala, vamos fazer essa psicologia. Você vai morrer, vai estar lá na sala, lá no velório. O que será que as pessoas vão falar de você? Vão falar bem ou vão falar mal? Como será que as pessoas vão falar de você? Olha, ele era assim. Ele era uma boa pessoa. Ele era legal. Ou será que eles vão falar: Nossa, ele não era legal, não. Ele era chato, sempre dava trabalho. Ainda bem que se foi. Como será que vão tratar nós quando nós morrermos? Da mesma forma que nós tratamos a outra pessoa. É assim que Jesus nos traz o Evangelho de hoje. Da mesma forma com que nós tratamos a outra pessoa, também nós seremos tratados. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que existe tanta desordem neste mundo. É por isso que tantas pessoas ficam umas contra as outras. Não existe mais aquela união que antigamente existia. Não existe mais aquela empatia que antigamente existia. Por quê? As pessoas se viram uma contra as outras, sabendo nem como que é a pessoa. Você não conhece a pessoa, pronto, já não quer mais falar com ela.
Não sabe nem quem que a pessoa é. Se a pessoa falou alguma coisa pra você, você já vira a cara com a pessoa. Precisamos criar afeto. E este criar afeto, eu já falei isso uma vez, vai além do somente cumprimentar e dar bom dia todos os dias. Vai você entrar literalmente na vida daquela pessoa. Vai você entrar no coração daquela pessoa. E assim, dentro do coração, você começa a entender como raciocina a pessoa, como é o pensamento dela, por que ela comete aquela ação, com qual intuito ela comete aquela ação. E é ali que estará a forma como nós devemos trabalhar com aquela pessoa. Se vai ser uma forma de aprendizado ou se vai ser uma forma de educação. Se nós devemos auxiliar aquela pessoa para que ela siga no caminho certo, catequizar aquela pessoa, ou se nós devemos aprender com os gestos daquela pessoa. Tem pessoas que refletem seus gestos. Tem pessoas que têm gestos bons e os seus gestos refletem no nosso coração, mas muitas das vezes a gente não está preparado para isso. E Jesus também alerta desse ponto. Se nós ficamos olhando muito para nós e não se olhamos para o outro, se nós ficamos olhando também muito para o nosso interior e não estamos preparados para apreciar aquilo que está em volta, nós não aprendemos com os gestos no dia a dia. Jesus quer nos mostrar através de tudo. O Espírito Santo quer nos corrigir através de todas as coisas. E é exatamente este o ponto que ele trouxe no Evangelho da sexta-feira passada, né? De sexta-feira, Jesus estava falando exatamente isso. O Espírito que virá, que cobrirá vocês, este mesmo Espírito guiará vocês na missão. Não deixarei vocês sozinhos. E quando ele fala não deixarei vocês sozinhos, ele não diz somente o Espírito vai ficar o tempo inteiro com vocês. Só vocês tirar dúvida com ele. Mas ele diz, apreciem deste Espírito. Aproveitem deste Espírito. Não se sintam sós. Aproveitem que o Espírito Santo está com você e que o Espírito Santo vai cuidar de você. Apreciem deste Espírito. Olhar em volta. Olhar aquilo que está ao nosso redor. Tirar os olhos do nosso interior. É exatamente o ponto mais essencial para que nós tenhamos uma socialização. Para que nós tenhamos uma amizade com o outro. Porque aí eu entendo o valor que o outro tem. Porque aí eu entendo como o outro faz aquilo. E o porquê do outro fazer aquilo. Nós começamos a compreender o porquê a pessoa é daquele jeito. Como são as ações daquela pessoa e o que fez aquela pessoa ficar daquele jeito. Às vezes um trauma de infância fez a pessoa ficar uma pessoa rancorosa no futuro. E ela não sabe que o rancor no coração é um dos piores venenos. Às vezes aquilo que uma pessoa teve na sua infância, aquilo que uma pessoa teve na sua juventude, fez com que ela ficasse com alguma sequela no futuro. E isso machuca ela. Nós precisamos auxiliar esses tipos de pessoas. Nós precisamos mostrar para essas pessoas que Jesus está com elas. E que ele faz de tudo para que o Espírito também esteja. O padre estava falando ontem sobre a Santíssima Trindade, ele falou uma coisa muito bonita. Aonde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. E aonde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Ou seja, aonde está Jesus, a Santíssima Trindade também está ali. Aonde está Deus, a Santíssima Trindade também está ali. Aonde deve morar Jesus? No nosso coração. Concluímos então que o amor da Santíssima Trindade deve estar no nosso coração. Essa unidade, essa união que se doa, que se dá para nos ajudar.
O Pai dá ao Filho, o Filho dá a vida e envia o Espírito Santo. Que no Evangelho de hoje nós saibamos então trabalhar com esta humildade, com este espírito, para não se afastar do outro, para não julgar o outro, mas para aprender com ele e também para mostrar a ele o caminho certo. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.